Tá no ar, 14º episódio do Bora Escalar, podcast oficial da Uzi Escala Corp. Eu me chamo Lucas Mourão, sou um dos apresentadores. Estou aqui ao lado do meu brother, do meu parceiro, Wilson Júnior, meu irmão. Seja bem-vindo. E aí, meu brother Lucas, que bom, estamos mais uma vez aqui reunidos. Afinal de contas, nós temos que escalar todos os dias. O topo tá logo ali. E hoje nós continuamos com essa escalada e com um convidado mais do que especial. Mas, Lucas, fala pra gente. Uzi Escala Corp, casa nova. Depois a nossa turminha aí vai ficar sabendo de tudo. Até porque eu já quero convidar aqui o nosso brother Tiago, que é o cara que tem o melhor podcast aqui da região, para ele montar o cenário. E o nosso próximo vamos fazer lá no nosso escritório, viu, irmão? É isso aí. E o título do nosso 14º episódio é Como a CDL Mossoró conquistou destaque nacional com Damásio Medeiros, meu amigo. Seja muito bem-vindo, meu presidente. Como é que você tá, meu irmão? Se apresenta aí um pouquinho, por favor. Eu que agradeço o convite a participar de vocês aqui do podcast, né? O famoso podcast da Uzi Escala Corp, né? É um prazer estar com vocês e dividir a bancada nesta noite. Que bom, seja muito bem-vindo, Damásio. E quero dizer uma coisa para vocês. Não vamos falar aqui de idade não, mas éramos muito mais jovens quando lá atrás nos conhecemos. E que bom ver você um empresário bem-sucedido, hoje presidente da CDL, a qual a Uzi Escala Corp é uma das associadas e muito nos orgulha. Que bom você ter aceitado o convite de estar conosco dividindo a bancada hoje, meu amigo. Não tinha como não aceitar, um convite, uma honra, né, estar aqui nessa bancada, na famosa bancada do podcast da Uzi. Não tinha como eu não aceitar. Com certeza estaria, é um prazer estar aqui com vocês nesse momento. Que bom. Tem algumas perguntas que nós vamos fazer aqui para você. Perguntas quentes, meu amigo. Primeiro eu quero dizer o seguinte, você já foi presidente do Baraunas. Pense no time bom, um time o qual, quando você lá esteve como presidente, um time que se apresentava de maneira diferenciada. E eu gostaria de saber de você, meu irmão, como é ter sido, já para começar agora, como é ter sido presidente de um time, e a gente sabe que Mossoró é uma cidade do interior, mas quais foram alguns dos desafios para você se tornar, e nessa sua gestão como presidente do Baraunas? Olha, Wilson, eu quando cheguei ao Baraunas, cheguei encontrando terras arrasadas, né? Com o clube rebaixado, fora de tudo, uma dívida estratosférica, né? E a gente chegou lá para tentar ajeitar a casa, organizar, tanto na parte contábil, administrativa, e assim a gente percorreu esse caminho. E eu sempre dizendo, olha, quando o clube for voltar a campo, eu não quero estar na presidência. Eu vim aqui para organizar administrativamente. Infelizmente, os clubes de futebol, somente em cidade pequena como a nossa, as pessoas, quem que 90% assume, 90% é um torcedor apaixonado. E geralmente é aquele torcedor que não tem muito conhecimento administrativo, aí sonha demais, contrata sem poder. Aí, às vezes aporta dinheiro do próprio bolso. E às vezes nem tem para aportar, começa a contratar e lá vai quando chegar a hora de pagar a conta. E agora? Vamos buscar quem tem. E agora? E aí fica a conta para o clube. Perfeito. E aí transforma tudo assim, justiça, Justiça do Trabalho. Eu quando cheguei ao Baraunas tinha simplesmente 55 ações trabalhistas. Pouca coisa não. Todo o elenco da última temporada sem receber praticamente nada. Todos os funcionários sem receber nada. Uma conta louca, né? E quando assumi, no mesmo horário que assumi, no mesmo dia, quando saiu a notícia, minha porta encheu de cobrador. E aí a gente saiu negociando, entreguei o clube com apenas 3 ações, das 55 trabalhos que peguei, entreguei com apenas 3 ações trabalhistas, todo o elenco e os funcionários da época, todo mundo pago, e belezinha, que chegou a hora de organizar, organizei a contabilidade do clube, que estava até o CNPJ abaixado. Você vê. E nesse período aconteceu um momento de tensão, porque certo dia eu fui procurado por um oficial de justiça e o único patrimônio que o clube tem, que é a Toca do Leão, perfeito, indo a leilão, por causa de dívidas passadas e tudo mais. E aí vocês, meu Deus, eu sou um torcedor apaixonado. As pessoas perguntam assim, qual time você torce? Eu digo, olha, é o seguinte,
quando se fala os times do futebol carioca. Sul e Sudeste. Aí é Flamengo, é Fluminense, é Isso. Vasco, é Botafogo. Eu digo, olha, eu torço pelo Baraunas. Eu simpatizo Isso, os com o outros. Fluminense, porque as cores são iguais. Gostei. Pronto. Eu não tinha Tricolor, como né? não tinha como eu torcer por um Flamengo, por um Botafogo. Não tem como, não é tricolor. Certeza. Aí eu olho pra aí já em São Paulo, eu torço pelo São Paulo porque é tricolor. Mas as cores não são iguais. Eu já fico assim. Aí tem uma quedinha pelo Palmeiras, que agora botaram um vermelhozinho lá, com verde e branco, né? Aí eu tenho uma quedinha pelo Sim, Palmeiras, sim. mas a minha torcida é pelos os tricolores. Tanto é que eu também sou leão do PC no Ceará. Olha Perfeito. aí, rapaz. Presidente, vou lhe tratar assim, até porque presidente da CDL, e vamos entrar na questão da CDL. Aí, Lucas, você talvez, como a nossa audiência, pode ter se perguntado, já que o podcast trouxe o Damásio aqui para falar da CDL, da premiação CDL. E por que eu trouxe primeiro essa pergunta com relação ao tricolor? Porque você, como bem sabemos, você pegou Terra Arrasada e acabou de contar uma história que tirou o time de uma determinada situação para uma outra muito melhor. Caso este que não é o que acontece com a CDL. Você pegou a CDL já bem, caminhando, e aí eu pergunto, aí agora sim, porque quando você pega a Terra Arrasada, tudo que você fizer faz diferença. Mas quando você pega algo que já está plantado, algo que já está crescendo e por colher, as pessoas se perguntam, mas e aí? Ainda dá para fazer mais? Ainda dá para fazer mais entrega? Aí agora sim, nós vamos entrar no que mais interessa. Você, um empresário bem-sucedido, fala pra gente, nessa sua ida para a CDL, assumiu a presidência, o que de fato tem melhorado e como para nós, que fazemos parte desta associação, deste clube, o que é que você realmente pode falar desse seu primeiro tempo junto à CDL? Olha, Wilson, foi até um fato diferente para mim, que eu fui presidente da Associação dos Panificadores de Mossoró. Também encontrei na mesma situação do Baraunas. bem menos Baraunas, é terras arrasadas mesmo, total, né? Mas numa situação difícil, a entidade também. E para mim foi até diferente. Eu assumi uma entidade com as contas saneadas, tudo em dia, tudo direitinho. Até que de estranhar, o que é certo, o que é para ser sempre assim, se torna uma novidade. Perfeito. E aí, na CDL a história é diferente, é uma entidade muito bem estruturada, é uma Câmara de Dirigentes Lojistas, a classe empresarial é um âmbito de empresários e é bacana, o clima é gostoso, a entidade é firme, é sólida e cabe a nós tocar, né, e honrar esse lugar, essa cadeira que tantos homens já passaram por lá, tantas figuras, presidentes, né, fantásticos. Tá? Vou citar aqui alguns, o seu Neuso, rei de Olinda, doutor Genivan, rei da construtora, seu Baixo, rei de cidade. São tantos presidentes fantásticos, Neto Autopeças, grande presidente, eu viro Rebouças em memória, grande presidente, Estênio Max, nosso ex-presidente, o Wellington da Sol. Se eu for citar aqui, nós vamos enrolar aqui à noite, são vários presidentes, claro, tiveram homens fantásticos e trouxeram a CDL até este patamar que hoje ela está. E eu aqui, segurando essa bandeira de CDLista, tenho que dar continuidade e fazer jus ao cargo, né? É pesado, vamos dizer assim. É pesado. É uma Desafio, responsabilidade. Né? Cadeira sentada por homens fantásticos como Perfeito. esse. A CDL hoje é o que é, graças a todos esses presidentes que eles. passaram por lá. E eu digo sempre aos funcionários de lá, vocês são privilegiados. Cada presidente que chega aqui é uma aula para vocês. Sem dúvida. Nós tivemos Estênio, que ele inovou muito a entidade na parte, vamos dizer assim, da informática, ele avançou bastante. Tivemos o Edson, Getúlio Vale, com aquele jeito dele, aquele amor, né? Seu Neuso, com aquele coração maior do que ele. Então, tem vários modelos de gestão na CDL. E inclusive, eu brincava que a CDL, fizemos o ano passado,
a convenção estadual aqui, que o título foi o FIGE Digital. Que era a mistura do físico com o digital. Né? Perfeito. Aí eu dizia assim, olha, o digital está aí. Quando chegar o meu mandato, seremos o físico. Então, o físico é isso, eu adoro o contato. Eu sou daquele cara de ir, apertar a mão, ir atrás, conversar, sentar. Faço questão de ir buscar um novo associado, de ir lá conhecê-lo, de entrar na empresa dele, conhecer um pouco dela, a gente debater, falar o que está acontecendo no mercado. Eu adoro esse contato. Eu acho que isso tem sim feito a diferença e, com isso, tem feito com que a gente alcance esses números. A CDL tem crescido em nome de associado, em número de associados. A gente fomos aqui mais crescendo no estado do Rio Grande do Norte, ficamos em 72º no Brasil. 72 é muito, mas nós temos 5 mil municípios, mais de 1.000 CDLs aí pelo Brasil. Nós ficamos em 72º, não tá tem ótimo, dúvida, tá ótimo. E ficamos tá só começando. E ficamos em primeiro lugar no certificado digital. Abaixo da gente ficou cidades com crescimentos fantásticos como Macaé, Nova Friburgo, ficaram abaixo. E a gente ficar em primeiro lugar foi uma honra, foi de muita alegria receber o prêmio. E quando nós recebemos um e-mail dizendo que nós fomos premiados como a CDL que mais cresceu em certificado já no país, isso foi um motivo de alegria e comemoração de toda a equipe CDLista. Certeza. E, Damásio, acredito que eu te conheço há muito pouco tempo, assim, de realmente conversar, de trocar uma ideia. E uma coisa que eu percebi é que sua agenda realmente ela é bem preenchida para a CDL. Você foca muito hoje, principalmente nisso, né? E uma coisa que eu quero entender, porque você também é empresário, né? Você está à frente ali da Casa das Padarias há quanto tempo mais ou menos, meu amigo? Olha, hoje eu estava falando sobre isso, sobre tempo de empresa. Eu costumo dizer que nossa empresa lá não é empresa Playmobil. Quem é assim um pouco, tem uma idadezinha um pouquinho mais, brincou de Playmobil. Talvez essa garotada não tenha brincado de Playmobil, sabe né? Sabe não. Pô, o Playmobil é um brinquedo que você vai montando e desmontando, né? E hoje, assim, poucas empresas elas sobrevivem ao longo do tempo. O normal é as empresas sobreviver 5 anos, depois troca, bota outro nome, muda para não sei o quê. E nós estamos há 36 anos com o mesmo CNPJ, no mesmo lugar. E isso me orgulha. É uma Tem vitória. Um CNPJ há 30 e poucos anos. Em Mossoró, tem muitas empresas aí com CNPJs, vamos dizer assim, que transcende as décadas aí, mas esse número cada vez vai ficando menor. Afunila muito. Verdade. Menor. E assim, eu acho um heroísmo. Hoje o empresário conseguir manter uma empresa acima de 15 anos com o mesmo CNPJ é um ato heróico. Imagine 30, 40, 50 anos, mesmo CNPJ, você ali atravessando planos de todos os tipos. Plano Brescia, plano Colo, plano não sei o quê, congelamento, não sei o quê, você sobrevivendo. Perfeito. Sobrevivendo. E fazendo bem aquilo que se propôs a fazer. Tributárias, com tudo no mundo, com leis que são, muitas vezes, injustas. O empresário se torna refém, escravo de algumas leis. É muita injustiça com quem gera emprego, com quem quer empreender nesse país. Damásio, em cima disto que você acabou de falar, eu havia preparado aqui algumas perguntas e cabe exatamente em cima daquilo que eu havia pensado. Olha só, muitos empresários reclamam das mudanças do mercado. Na sua visão, qual é o maior erro que impede uma empresa tradicional de continuar crescendo? É uma frase assim pequena, carga tributária. A carga tributária, antigamente, dizíamos que nós tínhamos um sócio na empresa que era o governo. Perfeito. Hoje, esse sócio é majoritário. É o sócio com o maior percentual da empresa. Entendeu? Então, o empresário hoje é praticamente um funcionário do governo. Um funcionáriozinho com uma regaliazinha a mais, pouca coisa. Porque, às vezes, a gente olha ao final do mês aquele montão de impostos que são pagos. Aí vocês, para onde vai, meu Deus, esse dinheiro? Para onde vai? E, às vezes, conversando com amigos empresários, a gente tem até, às vezes, vergonha de dizer a quantidade de impostos que são pagos,
que às vezes a gente tem medo de alguém achar que a gente está mentindo ou se pabulando. Entendi. Porque é assim, uma quantidade absurda. Aí você olha, por exemplo, você tem um funcionário hoje, já imaginou, qualquer empresa, a empresa do lucro real era paga quase R$800 por cada funcionário. É muito alto. Já imaginou isso sendo revertido para o salário do trabalhador? Como seria fantástico. Perfeito. Sem Aí dúvida. você imagina quantos mil empregos não tem a essa base de recursos, quase R$800 por funcionário. O funcionário passaria a ganhar 2.300 e poucos reais, ou R$400, seria muito bom. É uma diferença muito Poder grande. aquisitivo, né? Seria bom, mas não, vai para o governo. E aí, para onde vai esse dinheiro, só Deus sabe onde é que ele vai chegar. Então, assim, estou falando só de carga tributária para funcionário. Você manter um funcionário de carteira assinada. Aí vem tantos impostos que você não consegue nem enumerar, nem saber. As pessoas dizem assim, como calcular um custo de um produto? Pronto, você pega aqui um produto como esse, que ela está pegando, e aí vamos falar agora, já adentrar na escala de trabalho, que eu sei que está todo mundo pensando nisso. Eu já estava com uma pergunta enganchada aqui, vamos lá. Então vamos lá, o cara produz aqui uma água que a tampa é um custo, o rótulo é outro, a garrafa é outro, a água aqui é o de menos nisso aqui. Aí tem energia para isso aqui, tem mão de obra, Perfeito. cargos tributários. Deve ser o maior percentual disso aqui. Sim. Aí você faz aquela conta lá, tantos por cento para isso. Vamos lá, somou 20%, exemplo, disso aqui. Custo. De custo. Pode botar 21, 22, porque vai arrumar alguma coisa lá que vai dar uma furada aí que vai. Então você não pode botar só o que está lá, não. Tem que botar 1% ou 2% a mais, porque o governo vai arrumar um jeito lá na frente de dar uma mordida. Então você vai ficar no prejuízo com isso aqui. E entrando para o assunto carga, escala de trabalho, né? E aí é onde vai entrar nesse custo. Porque a mão de obra para constituir o preço dessa água mineral aqui, o empresário chega lá e fala assim, ó, eu tenho um exemplo, 10 funcionários e eu vou produzir 100 mil garrafas dessa de água por mês, então o meu custo vai estar lá, tantos mil reais de salários, tantos mil reais de fundo de garantia, FGTS, ele faz essa conta toda. Sim. Tantos mil reais, tantos para ser uma garrafa, um selo desse, outra tampa, tal, ele faz o custo para chegar ao preço disso aqui. Perfeito. Então, se ele está botando lá, exemplo, 10 mil reais de mão de obra para produzir 100 mil garrafas dessas, e ele vai ter que aumentar isso em 10%, exemplo, então ele vai botar 10.100. E vai dividir pelas 100 mil garrafas. Se uma garrafa dessa custava para o empresário, exemplo, 50 centavos, ela vai custar 52 centavos. E esses 2 centavos vai aparecer na prateleira, não tem dúvida, não tenha dúvida. Perfeito. Então significa dizer, estávamos conversando agora há pouco, aqui em off, antes de começarmos, você, quanto empresário, presidente da CDL Mossoró, você é a favor ou contra? A escala de nova? Sim. Totalmente a favor. Perfeito. Agora me explique a mim e os demais empresários e empreendedores que estão do outro lado, a nossa audiência, por quê? Olha, Wilson, como eu tenho dito, olha, quem vai pagar essa conta? Se quem vai pagar a conta deste custo aqui mais alto está batendo palma, está vibrando, está feliz, Achando bom. porque vai pagar essa conta, Quem sou eu? e a classe empresarial que não vai pagar essa conta. Entendi. Por que ele vai ficar contra isso aqui? Não, fica a favor. Quem vai pagar a conta é quem ganha o salário, Wilson. Entendi. Isso aqui vai parar na prateleira, esse custo mais alto. O empresário vai simplesmente repassar. Isso é lógico, é matemático. Perfeito. Não tem como. Se assim ele não fizer, ele está afadado a quebrar a empresa dele. Entendi. E ele não vai fazer isso. Não pode. Não pode, ele tem que botar no custo. Então, quem vai pagar esta conta é quem ganha salário, que não vai ter nenhum ganho no salário dele. Pelo contrário, ele vai ser corroído o salário dele com esses custos. Então, o assalariado que ganha R$ 1.600, se você prestar bem atenção, na escala de trabalho de 44 horas vai cair para 40. Perfeito. Então, são um acréscimo de 10%, Sim. certo? Então, diminuirá 10% na carga de trabalho semanal. É por semana 10%, que vai gerar 40% no mês.
isso vai bater na prateleira. Entendi. Então vamos lá, vamos falar só em 10%, quem ganha 1.600 vai perder aí R$ 160 por mês. Só nessa brincadeira. Só se subir 10%. Então, ele que passava com 1.600, agora vai ter que passar... já não passava. Já né? não passava. Perfeito. Vai ter que passar com 1.400 e, quem é bom de conta, e 40, não é Sim, isso? É. Então, pronto. Se já não dava para passar com 1.600, imagine com 1.440. Perfeito. Então, amigo. isso é de uma crueldade, é de uma maldade, é uma perversidade com a classe trabalhadora. Porque eu digo sempre, olha, quem vai pagar mais essa conta, que mais vai sofrer com isso é os aposentados. Principalmente aquele aposentado que não consegue, pelas comorbidades que tem, fazer um bicozinho para complementar. Fora do Perfeito. mercado. Isso. E aquele trabalhador que está na ilusão que vai ter o descanso por causa dessas 4 horas menos. Ele vai ter que arrumar o que fazer. Vai ter que arrumar mais para trabalhar, para complementar, porque não vai dar para ele viver com o que ele vai ganhar. Entendi. E o pior, Damásio, Lucas, até quero que você intervenha, o pior é como explicar isso. E, politicamente, nós já sabemos que nenhum candidato que aí está posto irá perder tempo, nem vai querer gastar energia em explicar isso. Porque É muito impopular. É muito impopular. Explicando isso, por mais que o outro queira entender, é impopular. É como se estivesse jogando contra o próprio trabalhador. Olha, Wilson, as pessoas dizem, outro dia eu participei de uma entrevista e o repórter me falou o seguinte, mas a CNDL, Sim. a sua confederação, em qual você apresentar da CDL, a confederação, deu nota contra, a FIER, da indústria, deu nota contra, a FEComércio, todas as Sim. entidades, e você, presidente da CDL, não é contra? Eu disse, olha, é bom entender que nenhuma dessas entidades são contras. O que elas estão falando é que isso vai acarretar no custo Brasil. Perfeito. O Brasil perde competitividade, todavia, nós somos o 94º país em competitividade. Vamos agora descer mais a ladeira com essa ação. Essas ações em períodos eleitorais, medidas eleitoreiras. Quem está votando nisso sabe que isso é ruim, é danoso para a economia, certo? Mas aí as pessoas dizem o seguinte, mas disseram isso quando inventaram o 13º. Disseram isso quando inventaram as férias remuneradas. Ouvi muito isso. Certo? Mas só que aí foram inventando tudo isso e o país caindo em produtividade. Vai juntando um pouquinho com o outro. O que acontece? O Brasil, eu dei até esse exemplo, o Brasil não produz mais capa de celular. O custo do Brasil não deixa produzir. Perfeito. Uma capinha de celular sai lá da China, do outro lado do mundo, atravessa os oceanos. Olha quanto é gasto de transporte para ela chegar aqui, mais barato do que a indústria nacional consegue produzir. Funcionário, traslado. Eu estou dando o exemplo de uma capinha de celular. Mas não se engane não, que muita coisa vem por aí, viu? Muita coisa vem por aí. E, Damásio, você falou um negócio agora muito importante, porque o comércio hoje ele já não é mais local, ele é global. Independente de onde você esteja, se você está em Mossoró, está em São Paulo ou em Nova York. Sim. Tanto que hoje tem lá no CD do Rebouças tem uma Shopee, é isso? Sim. Tem uma Shopee. Vai instalar lá. Vai instalar uma Shopee. Né? Em Fortaleza tem uma Amazon, tem outras aí que eu não me lembro muito bem agora. Ou seja, hoje você pede qualquer item, cara, chega muito rápido. Olha né? só. E a competitividade lá dos caras, se a gente for comparar, o Damásio com certeza deve ter esses dados aí. Um trabalhador norte-americano, um trabalhador chinês produz muito mais do que um trabalhador brasileiro. Aí como é que a gente vai fazer aqui, sendo que o discurso também político, que é muito popular, é de proteger nossas indústrias? Como é que a gente protege nossas indústrias ao mesmo tempo que a gente acaba limando ali a nossa produtividade? Olha, tem alguns nichos de mercado que são mais bombardeados do que outros. Você vê que a Shein, a famosa taxa das blusinhas, né? Que agora foi revogada em período eleitoral. Perfeito. Isso aí, o que é que vai acontecer? Isso aí atira diretamente no coração do empresário da moda, principalmente da moda. Hoje, eu tenho amigos empresários que vendem, por exemplo, tênis. Todo mundo compra tênis pela internet.
roupa, a Shein manda de montanhas de roupa. Isso é muito danoso ao comerciante local. Quantas mil peças de roupa entra da Shein? Estamos aqui em Mossoró, por exemplo. Milhares, milhares. Eu vejo direto o povo falar é Shein, é Shein, é Shein. É tênis, é sapato, é não sei o quê. Gente, pelo amor de Deus. Isso aí é emprego a menos, é dinheiro a menos circulando na nossa economia. Está indo embora. Está indo embora e as pessoas não se dão conta disso. Eu até dei um exemplo. Não existe mais greves de bancários. Não tem mais. É mesmo. Acabou. Verdade. Não tem. Por quê? De tanto haver greve, foi o que aconteceu. Automatizaram tudo. Sim. Os supermercados estão botando autoatendimento, até nos caixas. Perfeito. Vai chegar ao ponto que vai eliminar esse emprego. Por quê? Por causa dessas medidas que vão acontecendo aí. E as pessoas, todo e qualquer empresário hoje vai fazer maior esforço de automatizar e mecanizar a sua empresa para diminuir gente na empresa. Certeza. É esse o caminho. É isso que nós queremos? Eliminar empregos? É essa a ideia? Eu acho que não. Seria muito salutar se nós criássemos mais novos postos de trabalho. Não que a gente fizesse medidas e leis para minar o campo de trabalho. Perfeito. Trazendo essa informação, fazendo um link aqui com uma das perguntas que eu preparei para você, Damásio, cabe muito bem com esta pergunta que agora lhe faço. Hoje se fala muito em inteligência artificial, automação e transformação digital. O que o empresário moçoroense ainda não entendeu sobre o futuro dos negócios? Olha, são tantas coisas. O futuro é tão incerto, é uma coisa, uma incógnita tão grande. Às vezes você corre por uma vertente e daí a pouco aquilo que você fez não era o certo, é aquele outro. Então as coisas têm se evoluído tão rápida que é muito difícil a gente dizer o que a gente não percebeu como empresário. É muito difícil. Às vezes você diz assim, vamos aportar em vamos cair no mercado digital e tudo mais. E às vezes o contato faz tanta diferença. Né? Você mostrou isso aí nesse primeiro trimestre. No primeiro trimestre o contato fez a diferença na CDL, né? E assim, tem muito mercado que o contato, todo mundo gosta do calor humano. Perfeito, verdade. Eu acho que chegou a hora da gente, tudo bem, vamos ter o lado também do IA, das vendas online e tudo mais. Mas eu acho que o povo está precisando de um abraço, de um carinho, do olho no olho. Mais do que nunca. Eu sou nunca. muito adepto. Há uma carência no mercado disso. Aqui na nossa cidade se fala muito um famoso empresário que hoje já não está mais conosco aqui, sobre o atendimento dele, que as pessoas gostavam de ser atendido por ele, chegavam na empresa dele, ele muito receptivo. Então, o povo tem carência disso. Olha, tem gente que vai ao supermercado para passear. Verdade. Para se distrair, fazer uma compra, tal. É um momento de lazer e fazer compra. Só um pouquinho que é para voltar mais tarde. Pronto para ir ao supermercado. Ele se sente, tem mais prazer de supermercado do que o restaurante. Ele só está ali. Porque ele quer contato. Nós vivemos hoje num mundo, Wilson, que assim, das pessoas viver muito no mundo do WhatsApp, das redes sociais. Senta-se numa mesa de restaurante, todo mundo aqui com celular, não sei o quê, não tem mais aquele papo. Até para namorar, cara, tá se namorando pelo WhatsApp, pelas redes sociais. Há uma carência de contato, entendeu? Eu tenho observado isso quando eu faço uma visita a um empresário. Quando a gente vai fazer uma visita e tudo, e as pessoas até... É como se fosse um espanto. Aí quer mostrar a empresa, a gente vai visitar e tudo. Eu acho que está precisando de calor humano. E eu aposto no calor humano, aposto no contato. Não fugindo do digital, das coisas, mas eu acho que o abraço, o aperto de mão, o olho no olho, vai valer cada vez mais. Isso é muito legal, cara. Pois é. Você falou agora do empresário, todos nós que somos moçoroenses ou não, mas tivemos contato com ele, nós lembramos e nunca iremos nos esquecer do legado que ele deixou, que é Souzinha do Parque Elétrico. E era este empresário Você entendeu quando eu falei Exatamente. isso, você entendeu. Olha só, como fazia o diferencial, o aperto de mão, o abraço, você ser bem atendido, uma pessoa muito cortês ao lhe atender, fez o diferencial. Pois é, e o legado lá ainda se mantém. Porque se você for hoje ao Parque Elétrico, o genro dele está lá, quando não a
Quer dizer, ex-esposa, a viúva, no caso, está lá. Filho. O filho também está lá. Lá na frente eu encontrei com a viúva, não me falha agora o nome dela, algumas vezes, inclusive, ela me abordando. Meu filho, faltou alguma coisa? Ou seja, exatamente o que o bom e velho Souzinha fazia. Cultura, né? Cultura. Deixou essa cultura implantada. Eles fazem muito bem o digital, inclusive. Então, eles conseguiram fazer aquilo que estávamos comentando agora há pouco, que é o Figital, né? Que é o físico junto com o digital, né? Assim, Lucas? E inclusive você nota muito isso nesses movimentos de shopping centers, né? Que hoje o pessoal não vai mais para um shopping necessariamente para fazer compras, né? Mas é mais pela experiência. Então as lojas físicas hoje, e não tem como fugir do digital, mas também não tem como você não ter loja física. As pessoas têm essa carência, só que eles vão lá mais para quê? Para ter uma experiência, ter um contato diferente. É tanto que hoje até tem uma ornamentação diferente, né? Quando você vai em determinadas lojas, você sente, até mesmo lojas mais populares, você sente um cheiro ali diferente, porque todo mundo hoje está muito focado na experiência, no cheiro, numa boa música, na iluminação e no atendimento, sem dúvida. O que a gente imagina? Olha, estamos aqui no Brasil, a gente pensa assim, toda essa avalanche de informações, o digital, acha que lá na Europa não existe mais o contato, é tudo digital, é todo mundo. É essa a visão que as pessoas que não viajam ao mundo têm. E agora, recente, eu estive na Europa e aí eu andando nas ruas lá e me veio isso na memória. Aí eu olhava assim, eu disse, poxa, aqui ainda tem loja física, então vai demorar se acabar lá na minha Mossoró, vai demorar. Tá entendendo? Eu confesso que eu tenho medo de acabar, que se acaba as lojas físicas. Eu gosto de ir às lojas, eu gosto de ser atendido. Eu gosto de pegar, de olhar, de sentir. Eu gosto de conversar com as pessoas, de sentar para tomar um café. Eu gosto disso. Então, eu tenho medo que isso se acabe. Mas, outro dia, eu imaginando, qual é o país mais tecnológico do mundo? É o Japão. Mas lá não se acabou os empregos. Tem emprego lá. Então, daqui que essa tecnologia de lá chega aqui, vai demorar. Então, vai ter muito emprego aqui ainda, graças a Deus. Perfeito. Vai ter contato, vai ter abraço, vai ter aperto de mão. Perfeito, Graças a Deus. Perfeito. E é como você falou, Lucas. Eu li uma reportagem recentemente que muitas lojas que eram apenas no digital, elas passaram também a ter pontos físicos, porque as pessoas começaram a querer sentir a experiência do cheiro, a experiência do atendimento, a experiência efetivamente do afeto, que nós entendemos que isso encontra-se no físico e não no digital. Muito importante. Olha, eu tive num restaurante em São Paulo, você vê com questão de experiência, né? E esse restaurante lá foi muito famoso, com estrela Michelin. Sim. E aí eu fui para ter experiência, né? Perfeito. Queria conhecer. E aí você vê como é, todo mundo quer experimentar, quer ter experiência. Aí o mestre trazia lá um prato desse tamanho, com um negócio bem tamanho dessa tampa, num pratão desse tamanho, eu ficava olhando assim, como é que pode isso aqui? Aí você experimentava aqui, eu comia, aí o cara já tirava dali, já trazia outro. Geralmente os pratos muito grandes, um negócio pequenininho. Mas, cara, foi tantos pratos que entraram e saíram. Daí a pouco eu achava que... Eu dizia, quando eu vi o primeiro... Eu vou sair daqui com fome. Com fome. Cara, você não aguenta mais, mas a experiência. Experimentar vários sabores. Multissensorial. E eu, às vezes eu digo, olha, antigamente... O Wilson sabe o que eu vou dizer aqui agora, aquilo desse tempo. Quem não se lembra de uma lata de bolacha creme crack, né, Wilson? Quem não se lembra? Verdade. Você sentia aquele cheiro, É verdade, era né? diferente. Quem assim, quem não ficava com febre para tomar um guaraná, né, Wilson? Guaraná era só quando estava doente, é verdade. Com bolacha creme crack, né? Era verdade. Então, quem não passou por isso... Eu fui longe agora, viu? Lembrei disso, é então, verdade. isso era experiência. Verdade. Era você sentir aquilo ali, Verdade. né? Hoje não, essa turma aqui não viu isso aí não, isso é da nossa época. Verdade. Então, as experiências, esse sentir as coisas não são de agora, são desde lá da nossa infância, da nossa adolescência que a gente vem com isso. Até hoje, acho que é por isso que a gente somos até muito apegados às experiências, viu? Perfeito. As empresas, nós temos notado que as empresas que efetivamente crescem, valorizam e conseguem realmente passar ano a ano e se manter
na crista da onda, como a gente fala, são essas empresas que estão oferecendo experiência. Nós bem sabemos, eu estive agora recentemente em São Paulo, e nós bem sabemos que São Paulo é uma cidade de vários sabores, de muitas oportunidades, e jamais imaginei que comeria em São Paulo um dos melhores caranguejos que eu comi na minha vida. O caranguejo que a gente come aqui em Tibau, na beira da praia, a gente vai ali a Ponta Negra, vai aqui no Ceará e come o caranguejo. E eu fui a um restaurante lá, eu e minha esposa, nós gostamos muito disso, e ela me levou num restaurante lá, que foi uma verdadeira experiência. Caranguejo, frutos do mar, lagosta, entre outras coisas. Mas não era só o sabor, sabe, Lucas? Era a experiência que eu, naquele momento que estava naquele restaurante, eu me vi lá em Tibau. Eu me vi numa beira de uma praia, sem ter praia, onde eu estava, mas a experiência me está trazendo essa informação para cá. Então, Lucas, até te pergunto agora, que você fale para a nossa audiência, quais são as experiências que esse público está buscando neste mercado, nestas empresas? Exemplo, empresas como a Avatim, que é uma das nossas clientes, que inclusive é uma franquia nacional, e nós atendemos clientes da franquia Avatim. Qual é a experiência que ao chegar nesse cliente a gente sente? Vai depender muito do segmento, né? Mas uma coisa que a gente precisa definir são dois aspectos aqui, né? Que é a experiência do cliente e sucesso do cliente. Perfeito. Porque muitas vezes a gente fica apegado à experiência e dependendo do seu segmento, seu ramo, você precisa fazer com que o seu cliente ele tenha sucesso, né? E não só a experiência. A experiência está atrelada ao processo. Perfeito. E o sucesso está atrelado ao resultado. Então, quando o cliente te compra, o que é que ele compra o quê? Né? Ele compra aquela clássica, uma furadeira ou buraco na parede ou o quadro pregado na parede. Perfeito. Entendeu? Então, isso até aprofundando um pouco mais nesse exemplo, né? Quando você quer um quadro na parede, você precisa fazer uma sujeirinha ali, né? Sem dúvida, porque vai. E a empresa que está montando isso, será que ela tem um mínimo de tato de tirar essa poeira que ela faz? Então, Perfeito. Isso é a experiência do cliente. O resultado é o quadro na parede. Então, essas provocações, e é o que a gente sempre faz aqui na Buscala Corp, não é trazer fórmula de bolo aqui para você, é principalmente trazer fundamentos. Essas provocações você deve se fazer todos os dias no seu negócio e saber o que é experiência para o meu cliente e o que é sucesso para o meu cliente. Não dá para ver só com um ou só com o outro. Eu preciso juntar os dois para que a gente tenha consiga absorver o máximo ali de efetividade. Não é assim, meu amigo? Verdade. Mais uma pergunta aqui para o nosso convidado. Damásio, você lidera uma entidade e também administra seus próprios negócios. Como equilibrar os interesses coletivos da CDL com os desafios de ser empresário na prática, meu amigo? Porque, como o Lucas falou... apenas 24 horas 24 horas, como você bem falou aqui, meu brother. Meu amigo, eu já vi muita gente com a agenda lotada. Um momento de descontração. Ele já está presidente. Eu imagino se ele tivesse que estar candidato a... Sua agenda é lotada 100%. Fala pra gente, qual o segredo disso, irmão? Olha, eu como eu disse, eu gosto muito do físico, então eu gosto de contato. Eu acho que por isso a agenda tem ficado cada vez mais lotada, né? Mas assim, a gente tem que dedicar, eu não posso abrir mão da minha empresa. A CDL é um trabalho voluntário, lá não tem remuneração, né? Eu escolhi, eu decidi servir. Quem entra no movimento de classe, entidade sem fim lucrativo, como é o caso da CDL, tem que saber e estar preparado para isso, que vai doar um pouco da sua vida para aquela entidade, porque senão ela se acaba, ela sucumbe. Perfeito. Né? Então, eu digo muito que as entidades, elas são o retrato do seu gestor. Se o gestor está ativo, está ali, ela tende a subir, ela tende a aparecer. Uhum. Se o gestor se acomoda, ou se acovarda ali, né? Ela vai declinar. Mas, enfim, em primeiro lugar, a minha empresa, eu vivo dela, meu prolabore sai de lá, a CDL, e eu dou o meu tempo, sim, procuro sempre, vamos dizer assim, acomodar as agendas para dar certo. Tanto é que aqui nós estamos à noite, ó, aqui já é o terceiro tempo já, Perfeito. né? Estamos no terceiro tempo, eu
tento, às vezes, manobrar as reuniões, quando posso, para um horário que não impacte tanto no meu negócio. Acredito que, junto a tudo isso que você falou, um corpo técnico e bons parceiros dentro do seu próprio negócio. A sua equipe joga bem. Também, a equipe da CDL também é muito boa, muito preparada, lá tem gente competente. Nossa diretoria ajuda bastante, nós temos aí uma diretoria muito unida, muito coesa, é visto nos nossos movimentos, sempre que se reúne, a diretoria está em peso, a diretoria da CDL realmente participa, cada um seguindo e dando conta da sua pasta, né? Temos diretores de vários, diretor de TI, de patrimônio, diretores, são uma diretoria, então é uma diretoria que participa sim, e eu chamo eles sim a participar, e graças a Deus tem sido muito bem respaldado por todos eles. Muito bom. E um valor que eu vejo que é muito pregado, né, principalmente na CDL, é o associativismo, né, a cultura do associativismo. E eu vejo que isso realmente é um fator de coesão entre os empresários. Damásio, eu queria que você me falasse mais qual que é a importância disso e principalmente agora aproveitando, né? Porque tem muita... como você falou, são mais de 20 mil CNPJs aqui. Mossoró hoje tem mais de 30 mil CNPJs. 30 mil CNPJs e não são todos os 30 mil CNPJs que estão inscritos e associados à CDL. Eu queria que você falasse aqui um pouco qual que é a importância disso. Evidentemente, você está perto ali de outras pessoas que vivem suas mesmas aflições, suas mesmas dores, e até para te dar mais voz, né? Para que você possa ser mais escutado por governo, congresso e por aí vai. Eu tenho dito muito que você ser CDL, a CDL você tem igual a plano de saúde. Você paga para não usar. E quando você não está usando, é sinal que está tudo dando certo. Né? Você não usou o plano de saúde, ótimo. Eu só queria não usar nunca meu plano de saúde até eu morrer. Eu não precisei para nada, não adoeci nada. Assim eu digo com a CDL. Eu tenho mania de dizer que a CDL é a trincheira da classe empresarial. Exatamente. Uma coisa é Damásio e bater a porta de uma autoridade pedindo algo para resolver algum problema da empresa dele. Ou até dele, ou seja lá que for. É uma história. Outra coisa é o presidente da CDL bater a porta. Perfeito. Tá entendendo? Em defesa de algum empresário. Quando ele vai, ele dá um grito por quase 1.000 vozes. São quase 1.000 empresários ligados à CDL Mossoró. É diferente do grito do empresário Wilson, ou Chico, ou Pedro ou Manel. Entendi. Então, é diferente, é um grito diferente, é um grito só. O grito de 1.000 é mais alto. Perfeito. Então, a CDL funciona desta forma. E eu tenho dado exemplos a alguns empresários, quando eu convido a participar, inclusive com exemplos práticos com alguns. Teve um caso muito emblemático agora comigo, quando eu assumi. Nos primeiros dias de janeiro, eu fui dar uma entrevista numa TV local, e ao chegar lá, encontro um empresário na sala também para participar de um programa, e eu convido ele a participar da CDL. E ele olha para mim e diz assim: ganha quanto isso aí? Eu vou ganhar quanto com isso? Presta para quê isso aí? Entendeu? E aí, antes de eu responder, o telefone dele toca, ele fala com uma pessoa lá, dizendo que ia para Natal e tal. Quando desliga, ele olha para mim e diz: pô, bicho, faz 8 meses que eu vou toda semana Natal. Resolver um problema. Pô, corra boa, tá botando uma filial, 8 meses, deve estar começando da construção do prédio até lá, 8 meses. Não é isso. Estou com um problema, tal, para resolver, questões aí no governo e tal. Isso é mesmo, tá? Pego meu telefone, ligo, né, como presidente da entidade e peço às autoridades que agilize o problema desse empresário. Na mesma hora, a autoridade diz assim: diga a ele que no final do mês está resolvido o problema, não precisa ele vir a Natal, não. Eu olho para ele e disse: amigo, vá para casa, não precisa você viajar amanhã, não, que eu lhe garanto que no final do mês, isso era dia 18, dia 20, isso daqui, falta 10 dias, o seu problema está resolvido. Pode-se embora.
E Meu mostrei para ele a amigo. mensagem da autoridade dizendo que ia resolver Sim. o problema dele. Então foi o grito. Foi o grito de 1.000 empresários pedindo para resolver o problema de 8 meses de um empresário sofrendo, Perfeito. batendo na porta. E um grito Pra ser- sutil, né? É. Uma mensagem. Né? Tá entendendo? Então, e resolveu. Hoje, esse empresário é associado ao CDL, é o maior propagandista da entidade. E ele brinca assim, ele diz assim para mim, pô, bicho, era para mim pagar dobrado aqui. E aí, na mesma hora, eu fiz a conta para ele, né? Juntei toda a despesa dele a Natal esse período e dividi por mensalidade da CDL, dava para ele pagar até os 121 anos de idade dele. Só pronto, aí. Se você viver 121 anos aí, já tá paga as mensalidades da Poxa, CDL só com isso aqui. Muito bom, parabéns. É isso mesmo. Que bom. E muito bom quando nós temos uma entidade o qual o seu presidente e demais diretoria realmente são ativos. Por quê? Se você é daquele que está numa entidade reclamando pelos resultados que ela não consegue ter, é porque talvez você não esteja fazendo a sua parte política dentro da própria entidade. E quem sabe você deixando de acovardar-se ou entrando nas trincheiras, porque se ganha uma guerra, não é só lançando mísseis, não, amigo. As guerras, por mais modernas que estejam, elas se fazem também nas trincheiras. Então nós precisamos, e nós estamos nas trincheiras da CDL. Conte conosco, Damásio, assim como fizemos com os demais presidentes daquela entidade. Inclusive, eu gostaria que você falasse para a gente aqui, nós temos aqui novos associados da CDL Jovem, né? Fala para a gente, CDL Jovem, uma realidade agora 2026? A CDL Jovem era um sonho muito antigo da CDL de Mossoró. E quando eu assumi, chamei o pessoal, o que está faltando para acontecer? Mossoró já é uma cidade de médio porte. E Tinha tudo para ter já. Tem que acontecer a CDL, o que está faltando? Então, conto com o presidente aqui, o que tiver faltando, o que tiver ao meu alcance, eu vou fazer. Então vamos lá, eu vou aportar, vou para cima, vou com vocês. Se for preciso convidar o povo, eu vou com vocês, mas vamos fazer acontecer. E em um dia de reuniões, eu bati o martelo e disse, está instituída a CDL Jovem Mossoró e vamos em frente. Sem medo de ser feliz, vamos fazer acontecer a CDL Mossoró. E graças a Deus, na batuta de Juan e Lucas, né, os meninos lá estão pegando pesado mesmo e estão fazendo acontecer. 2 meninos comprometidos. Aqui eu deixo um abraço para o presidente e vice da CDL Jovem Mossoró. 2 meninos que orgulham a CDL Jovem e chamo a toda a garotada a participar desse movimento que é muito bacana e muito prazeroso. Tanto para eles como para os pais. Você vê o seu filho na CDL Jovem, isso dá um prazer, dá uma alegria. Quem é o pai empresário que não quer ver o seu filho deslanchando, participando dos movimentos, tomando conta da empresa, indo para cima? Isso dá uma alegria no pai que é incalculável. Muito bom, muito bom. E, Damásio, você está à frente de 35 anos, não é isso? Lá da Casa Das padarias. Casa das Padarias, não é isso? 35 anos. 36 anos. Nós somos de 21 de março de 1990. Muito bom. E de lá para cá a gente vem segurando esta bandeira com o mesmo CNPJ, mas no mesmo lugar, trabalhando do mesmo jeito, com o que eu acredito. Acredito na força do trabalho e da honestidade, da clareza no que você faz as coisas. Eu tenho dito e isso leva para onde eu vou. E às vezes em momentos de decisões, até na CDL já ficou conhecido, eu digo sempre, olha, vamos fazer o certo, que nada dará errado. Perfeito. Ponto. É simples e básico. O certo é isso, então vamos fazer. Não tema. Faça o certo que nada dará errado. É simples. Gostei. É tão simples. Você fazer o certo que nada dará errado. Pronto. Não precisa daqueles planos, daquelas pirotecnias. Faça o básico, o simples, e o correto, o honesto. Eu garanto que não vai dar errado. Muito Perfeito. bom, muito bom. E, Damásio, você sempre foi acostumado a estar participando, né, desses movimentos, além do movimento principal, que é o movimento na sua empresa, que esse é o pilar, é o núcleo, né, o que sustenta todos os outros. Né? Se não fosse isso, você não estaria nem como presidente da CDL Mossoró. Quando que surgiu esse interesse? Assim, quando eu digo interesse, óbvio, você tem uma aptidão para isso, você tem um gosto, né? Como que surgiu isso? Foi mais ou menos quando? Como é que você começou a enxergar com bons olhos isso daí? Deixa eu te falar, Lucas. Eu
eu fui presidente da Associação dos Panificadores, e quando eu saí da Associação dos Panificadores, passei a ser presidente do Baraunas. Quando terminou o mandato do Baraunas, eu disse, olha, eu não quero mais isso para mim. Toma muito tempo, você passa a ser vidraça, as pessoas atiram pedras, né, em trabalhos voluntários, você se doa e ainda recebe as pedradas. Né? Eu não quero mais isso, não quero. Ponto. E tinha botado aquilo para mim que não queria mais. E aí, eu participando da CDL, lá na diretoria e tal, certo dia eu estou em casa à noite, o telefone toca, e aí, Estênio Max me liga, disse, olha, Damasio, tudo bom, eu estou lhe ligando para lhe fazer um convite. Eu disse, pois não, diz aí. Quero convidar para você ser meu vice-presidente na CDL. Aí eu parei, eu disse, pô, bicho, deixa eu falar com minha família, deixa eu pensar, deixa eu me dar um tempo para me pensar. Beleza. E aí eu desliguei o telefone, disse, vice, vou só ajudar ali para compor. Tá, falei com minha esposa, minha filha, minha mãe, meus irmãos, não, tranquilo, só vice ali, só para compor a chapa, tal. Eu confesso, eu juro que eu não sabia que o vice na CDL é candidato natural à presidência. Eu só vim saber disso 1 ano e meio após eu estar vice-presidente. E aí, no meio de uma reunião, e foi desse jeito. E aí, no meio da reunião, você falava lá e alguém falou assim, vai se preparando, viu? Você é o próximo. Oxê. Como assim? Aí eu, entrou no ouvido, saiu no outro, passou. Outro dia, lá pela entidade, e aí, nossa gerente executiva, ele disse assim, prepara aí, que quando chegar a sua vez, tá? Puxa, minha vez. Aí eu pensei, todo mundo está dizendo... Vem aqui. Como é esse negócio aqui? Não, o vice é o candidato natural a presidente da entidade. Eu disse, ninguém me disse isso. Ninguém me falou isso. E aí, quando foi se aproximando, eu fui entendendo que realmente era como se fosse algo já certo. Entendi. Quando você escolhe um vice, é certo que ele vá ser o candidato. Então, foi se aproximando, eu disse, cara, não tem como eu fugir disso. Ninguém nunca fugiu. 65 anos de história da entidade. Perfeito. Não serei eu o primeiro. Eu vou ser o primeiro. É quase como uma sucessão apostólica, né? De um para outro. Eu vou ser o diferente aqui, eu vou abrir mão disso, 65 anos. Poxa vida, eu vou entrar para a história para o cara que não declinou. Poxa vida, e agora? Aí eu parei para pensar, eu disse, cara, não tem mais, eu vou. Eu vou, aí eu falei, esposa, filhas, pai, olha, aqui não tem mais para onde eu tenho que ser. Tá bom, vamos lá. E aí eu começo a pensar no meu vice. Tem que pensar. Claro. Quem vai me substituir, né? Você começa a pensar, poxa, quem vai me substituir? E aí um dia eu subi, antes de se aproximando da data de escolher esse vice, eu lá no auditório da CDL, eu li aqueles quadros. Quem já foi no auditório da CDL, vê lá a galeria de ex-presidentes, né? E aí eu fui olhando um a um, vendo, poxa, cara, esse cara teve aqui, foi presidente, grande homem, grande empresário, quanta honra eu substituir esses caras. Meu Deus, eu sentar na cadeira que esses caras já sentaram, grandes nomes empresários moçoroenses, Vilmar Pereira, Silvio Bastos, Valdemar, tantos homens lá, cara, ex-presidente, Marcelo Caetano, todo mega... Poxa vida, quanto peso essa cadeira. Aí eu olhei e disse, poxa, nós não temos uma mulher, 65 anos. Caramba, eu tenho que botar um quadro rosa nessa galeria. Tenho que botar. Detalhe. Vai ser diferente, viu? Detalhe, eu fui presidente da Associação dos Panificadores, uma entidade com 40 anos, também nunca tinha tido uma mulher como presidente. Eu saí de lá fazendo a minha sucessora, Ilnara Gomes, a primeira mulher na Associação dos Panificadores, depois de 40 anos. Eu fui do Baraunas, deixei Bárbara de Freitas, minha sucessora, mulher no Baraunas. Não seria diferente, não seria. Caramba, e quando eu já estava convencido que seria o candidato mesmo, e aí eu fui participar a fazer a abertura de um movimento das mulheres cedelistas, né?
do CDL Mulher e fui fazer a abertura. Nosso presidente estava em viagem, me coube a fazer a abertura. E aí eu olhei assim, a plateia, só mulher. Eu disse, olha, aí eu contei isso que eu estou falando aqui para vocês. Eu disse, olha, por onde eu passei, eu fiz minha sucessora uma mulher. E o meu sonho é eu, aqui na frente dessa entidade, deixar uma mulher aqui na sucessão, botar um quadro rosa nessa parede, tava. Aí elas vibraram, aquele negócio todo e tal. E depois ficaram me dizer, após eu ter escolhido minha vice, ficavam dizendo que havia umas apostas. Quem será? Quem será? Que legal. Quem será que vai? Se é fulano, é Beltrano, não sei o quê. Então já anunciava, né? 2 anos antes de aproximar a eleição, já anunciava, dava sinais, né? Havia sinais né, que eu escolheria. E dentre tantas mulheres maravilhosas que tem lá na CDL, empresárias bem-sucedidas, mulheres de fibra, de garra, que tocam seus negócios, entendeu? Difícil escolher no meio dessas mulheres, mas aí Deus me iluminou e eu acho que eu seria feliz em escolher qualquer uma delas. E aí pensei, eu acho que estava na hora de eu fazer assim, escolher uma pessoa que eu ia fazer quem está do outro lado da vida também vibrar. Em homenagem a Milton Marx. Eu disse, ele vai estar feliz nesse momento, ele vai vibrar quando eu apertar a mão de Estela e convidar para ser minha vice. E foi isso que eu disse a ela quando eu fui convidar. Eu disse, olha, eu tenho certeza que na hora desse convite agora aqui, seu pai está aqui e ele está vibrando onde ele estiver. E ela se emocionou, hein? aí ela disse, dúvida. deixa eu falar com minha mãe, deixa eu combinar com minha família. Você tem todo o tempo do mundo e eu esperarei você até o dia da posse. E não puder mais, eu vou estar esperando. Perfeito. E ela aceitou de pronto, não tão de pronto assim, mas me deu feedback positivo. Eu fiquei muito feliz e tudo que faço é dividido com ela e com o segundo vice, que é João Luciano, que tem nos ajudado bastante. E aí já uma escolha da Estela, o João Luciano, para ser o nosso segundo vice. Graças a Deus, tem sido... Deus me iluminou neste momento, sim, e eu creio que fiz a escolha correta. Que bom, não tenha dúvida. Estela Marx é uma escolha sem sombra de dúvida entre todas as mulheres que lá estão, e todas são merecedoras, mas ela muito bem representa todas elas, e não só as mulheres. Eu me sinto representado pela competência de Estela Marx. Ela tem um DNA, né? Aqui da perfeito, terra, né? Perfeito. É muito bom. Inclusive, já vai aí um abraço, né, para Estela Mares, um abraço muito carinhoso de todos nós aqui. Ela que também vai estar conosco aí no próximo Conexão e Negócio, né? Você vai estar vendo esse episódio aqui, já vai ter passado aí o Conexão, mas não tenho dúvidas que vai ser muito aprendizado aí. Não tenha dúvida. E o Damaso já está convidado novamente, né? Para participar a segunda vez, não, meu amigo? Meu amigo, da outra vez você participou com a gente com os demais. Eu quero o convite agora formal para que você esteja, nos dê a honra de estar conosco no nosso Conexão e Negócio, e desta vez lá fazendo o papel como presidente da CDL, como empresário bem-sucedido, falando e trazendo alguns dados, algumas informações para aqueles que lá estarão no nosso Conexão e Negócio. Será um prazer participar com você lá, uma honra participar. Não sei se sou merecedor de tanta honra, mas vou tentar dar o melhor. Não tenha lá dúvida, quando amigo. estiver, para poder abrilhantar todo o público que lá estiver, abrilhantar o episódio, o momento lá. Vou estar assim e vou dar o meu melhor. A honra é nossa, a honra é nossa. E já falando um pouco de Conexão e Negócios, né? Foi incrível, porque eu gosto muito de dizer que esse evento não foi criado por nós, mas foi revelado. Isso por quê? Porque de evento ele se transformou num movimento, sabe, Damásio? E é isso que eu vejo muito, ele é muito, muito semelhante a uma CDL. Por quê? Porque a gente sente carência, né? A gente que é empresário, nós temos dúvidas em todos os âmbitos. Não só como vender mais, mas também, minha carga tributária está correta? Será que eu estou contratando e administrando os meus funcionários realmente conforme a lei exige?
Onde que eu posso estar tendo um furo? Será que a receita vai vir atrás de mim? Será que isso, será que aquilo? Ou seja, mesmo a gente buscando, nos esforçando, fazer a coisa certa, mesmo assim ainda pode ter alguma coisa errada. E eu vi muito isso, né? Esse desejo, essa força que o movimento ele vem crescendo por conta dessa necessidade, dessa carência. E, inclusive, Lucas, me perguntaram outro dia como é que eu definiria as novas regras tributárias. Tem reforma aí também. Né? E eu tenho algumas frases que as pessoas às vezes pegam e dizem que fica gravada, né? E aí, numa entrevista, eu disse, olha, a definição é o seguinte, isso é um hospício tributário, certo? É o manicômio tributário, os empresários tudo na camisa de força e os contadores loucos dentro também, que ninguém sabe como é que vai parar. Verdade. Eu acho que eu fiz a definição correta, porque nós fizemos agora um workshop, trouxemos, inclusive, os palestrantes. Foi muito bom. Você estava lá. Do Sul e do Sudeste, os palestrantes, e os próprios palestrantes, os contadores, os tributários ainda não sabem onde vamos parar. Não sabe. A definição está correta minha. É o hospício tributário, os empresários na camisa de força e os loucos são os contadores dentro. Tudo doido, ninguém sabe onde vai parar. E realmente não sabe mesmo, porque notava-se várias vezes dizendo, isso aqui. A gente não sabe ainda. Tal coisa. A gente não sabe ainda. E pense, você não estava lá, mas pense numa palestra que a cada 5 minutos eu me contorcia assim na cadeira, porque rapaz, será do nosso futuro? Você só vê um futuro assim meio alarmante, sabe? Entendi. E até mandar um abraço também pro Dr. Luiz Carlos, do Escritório de Advocacia SVF, né? Que quem foi também, juntamente com a CDL, protagonizou, Dr. Luiz, tem grande estima aí por parte de todos nós aqui da Scala Corp. É parceiro nosso. E, meu amigo, já estamos chegando já no finalzinho do nosso papo aqui, um papo muito bom, né? Muito descontraído. A última pergunta vai ficar para mim mesmo, viu? Para você? Então pronto. Já posso fazê-la? Manda. Perfeito. De antemão, mais uma vez agradecer. Espero que você que está acompanhando o nosso podcast esteja gostando, porque as informações aqui são informações daqueles que efetivamente vivem o dia a dia e que podem trazer para você. Agora, antes da última pergunta, nós falamos aqui do manicômio, falamos aqui da tempestade, falamos aqui das controvérsias de ser empresário, etc. Mas algo nos faz levantar todos os dias. Eu sinto isso há muitos anos, o Lucas, da mesma forma, o nosso outro sócio que aqui não está, o Matheus, nós sentimos um desejo de realmente continuar escalando. Algumas pessoas chegam para mim, Lucas, e dizem assim, cara, mas às vezes é tão difícil, carga tributária, gente que sai, gente que entra, etc, etc. Cara, mas isso não nos abala. Todo dia de manhã, nós somos um bando de loucos, todo mundo no manicômio, todo mundo de camisa de força, mas nós queremos nos manter e vamos tocar para frente. Lhe pergunto, qual o seu sentimento como empresário e você como presidente da CDL? Qual é a mensagem que você deixa para esse bando de loucos que já estão nesse manicômio, que dias futuros virão de forma positiva, e para outros, os jovens que estão nos assistindo, que estão loucos para entrar nesse manicômio, porque simplesmente não querem ser funcionário, e nada contra isso, está tudo certo. Qual é o seu sentimento quanto a isso, meu irmão? Olha, fácil não é. Se fosse fácil, todo mundo estaria fazendo. Verdade. Né? Então, essa é a coisa difícil, onde só os fortes sobrevivem. Perfeito. E a classe empresarial é forte, é couro de jacaré mesmo. É um pessoal que aguenta pancada mesmo em todos os sentidos. E é um desafio diário, como você falou. Então, a mensagem que eu deixo para o empresário é aquela que eu sempre digo. Insista, persista. Até as últimas consequências, com responsabilidade, com honestidade, que você fazendo tudo certo, nada dará errado. Um grande abraço e muito obrigado. Cara, para encerrar isso aí, essa frase é bom tomar nota, viu, Lucas? Fazendo tudo certo, nada dará errado. Eu quero me apropriar com todo o zelo desta frase, a qual você colocou aqui, porque eu irei colocar nas minhas palestras. Que, afinal de contas,
fazendo tudo certo. Nada Mas dará dá o errado. crédito pra mim, viu? Claro! O Nota crédito- de rodapé, que o Wilson gosta de Gosto utilizar de muito, nota né, de meu nota amigo? de rodapé. O próximo Conexão de Negócio estará lá, nota de rodapé, e eu vou dar o crédito ao meu presidente, Damásio, da Casa das Padarias. Damásio, presidente. muito obrigado. Eu estou aqui satisfeitíssimo com a sua presença, porque é de fato um bate-papo. Aqui deixa de ser uma entrevista, é uma conversa de amigos para amigos. Para você que está do outro lado, gostou, curte, compartilha, faz um comentário, porque isso muito nos fortalece. E dizer para você, nada está tão bom hoje que não possa melhorar amanhã. E da mesma forma, o contrário diz a mesma coisa. Se está ruim hoje, pode até ficar pior amanhã. Mas você precisa amanhecer o dia com vontade de continuar escalando, porque é assim que nós fazemos todos os dias. Quero deixar um grande abraço, que o nosso Senhor Jesus Cristo possa te abençoar. Sobretudo, caiam bênçãos sobre você, sua casa e sua família e sua empresa. É isso aí, meu amigo. Não vai embora agora não, viu? Porque a gente tem que pedir, né? Deixe seu like. Gostou, meu irmão? Certeza. Deixe seu like. Faz o seguinte, não é inscrito ainda no canal, se inscreve agora mesmo. Compartilhe esse episódio aqui com os teus colegas, com amigos, com pessoas que querem se inscrever na CDL, se associar à CDL, mas ainda tem dúvida, né? Não sabe como fazer. E até aproveitando aqui antes da gente encerrar. Perfeito. Damásio, quero me inscrever na CDL. Qual que é o próximo passo? O próximo passo é você só dizer que quer. A gente vai até você. Olha aí. Basta dizer, eu quero que a CDL vá até você, vai fazer sua inscrição, uma ligadinha lá na CDL, ou dá uma passadinha lá, vai nos visitar, tomar um café, será um prazer. E marca com o presidente lá, que o presidente Marca vai, tanto vai lhe visitar como vai lhe receber pro café. Faça Olha questão. só, anota aí, ó. CDL_Mossoró é o @ do Instagram, você pode ir lá. Você vai ver o movimento sendo feito, acontecendo em tempo real. Entre em contato lá, ou então, como o próprio presidente já deixou muito claro aqui, você vai agora no @Damásio com S, é bom lembrar, _Medeiros, que é um Instagram aqui do nosso presidente. É um camarada aqui super aberto, é muito solícito, né? E com certeza ele vai gostar muito de ver você na nossa associação, né? Na CDL Mossoró. E também não deixa de seguir o @UseEscalaCorp, tá certo? Vai lá, dá uma olhadinha, muito conteúdo bom. Clica no link que tá lá na bio, sempre tem alguma novidade rolando. Ou então, se você está necessitando de alguma ajuda, você não sabe qual que é o próximo passo, não sabe onde é que está o gargalo da tua empresa, clica lá no link da bio, solicita uma conversa com algum dos nossos especialistas, que a gente vai, se você for daqui de Mossoró, vai ser um prazer a gente visitar a sua empresa, para a gente diagnosticar e entender onde que está o ponto falho, ou então, onde que está a oportunidade que você não está vendo ainda, que você pode dar o próximo passo. Também não deixa de seguir o @LucasMourãoPro, que é o meu Instagram, o seu, meu brother. Wilson JR. Wilson, agora Vamos pegou, já ver, né? WilsonJR.of. Olha aí, meu irmão. confirma aí. E também não deixa de ver, WilsonJR.f. não deixa de ver outros episódios aqui do Bora Escalar Podcast. Temos episódios, se você é médico, teve a doutora Ana Maria Dantas, Perfeito. doutora Maria Rosado. Se é Isso. dentista, teve o doutor Sérgio Lago. Se você gosta da parte da mídia, teve o Railson Carlos, Isso. Neide Carlos. Isso, perfeito. Setor automotivo, teve o nosso amigo Érico. É lá da Terra Sal e tem muita gente Tanta aí. gente muito Stênio, boa o aí. ex-presidente, também esteve aqui com a gente. cara. Pois não é, meu Nossa irmão. corretora, Muita gente boa aqui. Falando de CDL e falando de seguradora, irmão. Olha aí, meu amigo. Só muita gente boa. Muita gente boa mesmo. Eu não... Confesso que eu não consigo me lembrar, até porque é o 14º episódio. Mas é isso. Mais uma vez, Damásio. Muito obrigado. Muitíssimo obrigado. Eu viu, que meu amigo? agradeço. Muito obrigado Participação, mesmo. meu Damásio, obrigado, Eu que irmão. agradeço estar aqui com Muito vocês, bom foi um ter prazer. recebido você aqui. Fantástico. Tamo juntos? Tamo juntos. Até a próxima. Até a próxima. E não deixa de dar seu like aqui, se inscrever. Até o próximo podcast do Bora Escalar. Tamo Valeu. juntos. Até mais. Tchau.